Oi, eu sou Daniela Leiros, eu tenho 39 anos, eu fui diagnosticada há 1 ano e meio, aproximadamente, com malformação de Chiari tipo 1. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foram os primeiros 3 meses de pós-operatório. Hoje eu tô fazendo 3 meses de pós-operatório, pós-cirúrgico, da malformação de Chiari, tipo 1. Vamos lá. Cheguei para a cirurgia na hora certa, o médico fez a cirurgia na hora certa. O que é que ele me falou da cirurgia foi que ele fez a craniotomia, né? Tirou o pedaço do crânio, tirou 2 centímetros por 2 centímetros. Ele pulverizou um pedaço e ainda sobrou um pedacinho para mim. Vou pegar para mostrar para vocês, peraí. Eu insisti tanto que ele acabou me dando um pedaço do meu osso. Tá aqui, um pedacinho da minha cabeça. Que tava na minha cabeça. É osso mesmo. Ele me perguntou até o que eu queria fazer com isso. Ah, mas eu acho que para quem viveu em anatômico, quem viu o corpo humano, eu ver o meu próprio osso do lado de fora, eu poder pegar no meu próprio osso, é uma sensação tão diferente, tão legal. Como diz minha mãe, vai ser meu amuleto. Ele fez a descompressão. Eu acho que isso aqui tem 1 centímetrozinho por 1,5, foi o que sobrou. Ele disse que não precisou mexer na dura mater, que quando ele fez os testes neurofisiológicos, que tinha um neurofisiologista lá, e quando ele fez o ultrassom, o fluido estava fluindo, né? O líquido cefalorraquidiano estava fluindo bem, e aí ele fechou. Eu comecei a cirurgia, eu entrei atrasada, porque teve um atraso no hospital, mas eu comecei, acho que eu devo ter começado 1h30 da tarde. 4h15 eu tava na sala de recuperação perguntando a hora pra ele. Quando ele me disse que deixou o pedaço do osso pra mim, eu disse, ai, eu te amo. E fiquei bem feliz, eu tava bem, 4h15, de 1h30 para 4h15, eu já tava ali, acordada. Claro, meio zonza e tudo. Mas estava bem tranquila, logo fui pro quarto. Fiz uma surpresa pra minha mãe, fiquei de olhinho fechado. Quando ela apareceu, eu tirei a máscara. Ah, eu tô bem! Eu tava muito melhor do que eu esperava. Peguei logo o celular e fui mandando mensagem de voz pra todo mundo, porque eu sabia que todo mundo queria saber se eu tava bem e ouvir a minha voz ia fazer diferença. Eu tava bem mesmo, muito melhor do que eu esperava. Fiquei poucos dias, fiquei 2 dias no hospital. Não só pelo sucesso da cirurgia ou pela pouca intervenção que o médico necessitou fazer, mas também por estarmos no meio de uma pandemia. Então eu fiquei 2 dias só, 2 noites. E fui pra casa, então com 48 horas eu já tava em casa. E em casa, mais fisioterapia, né? No segundo dia eu já lavei, tirei o curativo e já lavei meu cabelo. Então, eu já tô sem curativo já desde o segundo dia. Com o cabelo lavando muito bem, muito sabão, muito, esfregando bastante. É difícil para eu baixar a cabeça, é difícil para eu virar a cabeça. Mas em relação à dor pós-cirúrgica, tem sido muito bom. Em casa eu tenho feito algumas coisas, então eu faço algumas manipulações, eu mesma faço, porque meu osteopata ainda não conseguiu vir. Então eu tenho feito as manipulações que eu sei fazer e que eu consigo fazer. Faço acupuntura com a minha acupunturista e com
E eu mesma faço em alguns pontos, às vezes tem uns pontos que estão mais doloridos, eu coloco uma agulhinha ali. Fora que eu também faço alguns estímulos sistêmicos na intenção dessa melhora energética, dessa recuperação. Bem, até uma semana eu não senti basicamente nada. Vou voltar para os tratamentos. Manipulação, agulha, eu tenho colocado laser, tá? Em alguns pontos, principalmente na cicatriz, então eu vou palpando, colocando laser, porque atrás, né? Então aqui atrás, então eu vou palpando. Não coloquei laser aqui ainda, nessa cicatriz de cá, que teve um pontinho que ele precisou dar. Eu sempre esqueço dela, mas coloco laser na cicatriz para recuperação. Para acelerar a recuperação, coloco laser na musculatura para diminuir essa tensão. Faço shiatsu, acupuntura, massagem. Frio, eu coloco basicamente gelo. Uma vez só eu coloquei quente frio, porque eu não sou muito adepta ao contraste do quente e do frio. Mas... E não me senti muito bem, eu acho que senti muito mais eu senti, né? Tem paciente que não sente. Então eu preferi nem colocar mais quente, até porque quente é mais difícil colocar. Alongamentos bastante, tenho alongado muito. Eu tenho... O que mais que eu tenho feito? Eu ainda não coloquei a bandagem, porque eu não consigo colocar em mim, então eu preciso visualizar bem direitinho. Eu tenho bandagem aqui, né? Mas eu não consigo colocar em mim, então não coloquei bandagem, nem pedi pra minha mãe, pro meu marido colocar, porque também tive medo de piorar as coisas, né? Quem não sabe, mesmo eu orientando, eu tive medo de piorar. Mas tenho feito, gente, fisioterapia o tempo inteiro, então desde o leito, né? Então, assim, eu tava no leito, na sala de recuperação, as enfermeiras já chegou, nossa, gente, ela coloca as pernas pra cima, e eu disse, tem que colocar. Eu tenho que mobilizar tudo para evitar edema, para evitar trombose, para evitar hipotrofia muscular. Então, foi uma fisioterapeuta no hospital. O hospital tem fisioterapia que faz, então fiquei bastante feliz com isso. É uma fisioterapiazinha básica, mas para paciente que não tem conhecimento é muita coisa. Para paciente que tá ali com dor, parado, sem se mexer, poxa, vale super a pena. Quem dera todos os hospitais tivessem isso. Continuei fazendo, me levantando bastante, fazendo os movimentos de perna, de pé, de braço, respiratórios acima de tudo. E eu acho que minha recuperação tá bem boa por causa disso, sim. Não senti nada, até mais ou menos uma semana, eu não senti nada além de desconforto. Quando deu uma semaninha, começou a coçar a cicatriz. E tava bem tranquila. Eu acho que eu já fiz... Eu tava fazendo fisioterapia acupuntura a cada 3 dias, é porque ela é fisioterapeuta. Então, com ela, eu tenho feito a cada 3 dias, mas... eu tenho feito todo dia, porque eu também coloco minhas agulhas. E tô bem tranquila em relação a tudo isso. Tá? Então, esse foi o meu comecinho do pós-cirúrgico, como foi minha cirurgia e o comecinho do meu pós-cirúrgico. E o meu ossinho tá aqui comigo. Vou agora tirar esse pedacinho de carne, lavar, pra colocar naquele gelzinho de acrílico e aquecer pra poder guardar esse meu amuleto. O vídeo continua, tá? Então eu vou falar um pouquinho depois dos 10 dias de cirurgia. Aí quando eu tirar os pontos eu faço de novo e a gente vai gravando uma historinha aí pra vocês. Tá?
Oi, meu amor. Eu tô descabelada, mas tô bem. Só desconforto no pescoço. Tô sem dor, só assim o pescoço ruinzinho pra mexer, mas tá tudo bem, tá? Beijo. Ah, obrigada pelo apartamento. A Unimed vale a pena, porque eu tô sozinha no... Tirei os pontos, eram pouquinhos pontos, ele colocou só para dar uma amarração, um arremate final, né? Colocou pontos a cada 1 centímetro, 1,5 centímetros, então foram em média em torno de 5 pontos, eu acho. Então ele foi lá, cortou, pediu para o meu marido dar uma olhada quando eu fosse tomar banho. Então, tirar uma casquinha com um cotonete úmido, quando eu tomasse banho, passasse o cotonete úmido depois para tirar uma casquinha que ficasse ali sobressalente. E eu tava relatando uma dor de cabeça bastante persistente, uma dor de cabeça impulso, uma dor de cabeça diferente da dor de cabeça que eu tinha antes da cirurgia. A dor de cabeça antes da cirurgia era uma dor de cabeça em pressão, era uma sensação de aumento da pressão intracraniana e que ela caminhava, né? Então, que ela vinha da nuca, às vezes ela vinha aqui na base do occipital, às vezes ela vinha temporal, às vezes frontal, às vezes no topo da cabeça, mas era impressão. E que muitas vezes eu tinha que segurar a minha cabeça, porque a sensação é de que minha cabeça ia sair decolando. E nesses últimos dias eu tenho sentido uma dor em pulso. Muitas vezes eu peguei minha pulsação para acompanhar e era bem parecida. Eu tentei prender a respiração algumas vezes, porque estava bem dolorida, eu não estava conseguindo lidar com a dor, estava bem difícil. E também caminhava, era uma dor que caminhava, mas caminhava mais pela lateral e topo da cabeça. Eu acredito que seja uma adaptação do meu cérebro a essa nova anatomia. Ele passou a vida inteira imprensado, ele passou a vida inteira vivendo sob pressão, e agora ele tá tentando entender esse novo jeito de viver. Tenho tomado já alguns dias e essa dor apareceu em torno de 9, 10 dias depois da cirurgia, então não foi imediatamente depois da cirurgia, não foi um pouco mais de uma semana depois. E com 13 dias, quando eu voltei para o médico para retirar os pontos, essa dor já estava me incomodando bastante, estava bem difícil de conviver. Eu tenho tomado já alguns dias e depois de 10 dias, 15 dias, ela melhorou bastante. Diminuiu consideravelmente a intensidade. Ela ainda existe, ela ainda é impulso, mas eu tenho meio que crises de dor, né? Então, em alguns momentos ela tá mais forte, mas não se compara ao que eu tava tendo alguns dias atrás, antes desse medicamento que ele passou. Eu perguntei se eu posso tomar esse medicamento para sempre. Ele disse que sim, que esse é um medicamento a longo prazo, né? Então, vamos avaliando. Eu tenho um retorno com ele quando eu fizer 4 meses de cirurgia, mas que ele disse que qualquer coisa eu podia mandar mensagem ou voltar. Então, até agora tá tudo caminhando bem, os sintomas têm aparecido esporadicamente, então eu ainda tenho alguma parestesia, eu ainda tenho tontura, eu ainda tenho vertigem, eu ainda tenho dores de cabeça, eu ainda tenho disfagia, mas bem menos do que antes. É claro que ainda são frequentes, mas a intensidade é que é menor. Então, são bem menos intensas e dá pra viver. O bom é que dá pra viver. Graças a Deus dá pra viver.
Então, gente, força que tem jeito, tá bom? Quando eu fizer 3 meses de cirurgia, eu volto pra contar pra vocês como é que tá bom? Beijo. E hoje eu tô fazendo 3 meses de cirurgia. Tô bem? Tô ótima. Tô 100%? Não. Claro que não. Porque eu tô viva. Ninguém tá 100%, nem nunca vai estar. Quando tudo estiver bem, você já morreu. A vida é isso. É a gente tá sempre resolvendo alguma coisa. Eu ainda tenho dor, eu ainda tenho tontura, eu ainda tenho vertigem, eu ainda tenho parestesia nos braços, nas pernas. Eu ainda tenho uma série de outros sintomas associados, com menos frequência, com menos intensidade. Eu acho até que eu posso fazer uma lista, eu vou colocar aí a lista dos sintomas que eu tenho, não da frequência deles, mas dos sintomas que eu apresentei. Não hoje, mas do que eu apresentei ao longo da minha descoberta, né? Meu pai disse que eu fiz uma regressão, porque o que eu lembro aos 7 anos de idade, eu tinha dificuldade de enxergar certas coisas e logo foi me passado óculos. Até hoje, eu tenho prescrição de óculos, mas meu grau é 0,25. Eu não tenho miopia, eu tenho astigmatismo. Então, nistagmo, que é o movimento dos olhos, e não é na verdade, não é a explicação correta, né? Não estou falando em termos técnicos, mas o movimento descoordenado dos olhos, ele dá uma alteração de visão, ele dá uma visão turva, e aí isso pode ser confundido com astigmatismo, mas eu tenho um diagnóstico de astigmatismo. As minhas dores de cabeça, o meu oftalmo diz que é do astigmatismo, mas na verdade o meu oftalmo não sabe que eu tenho malformação de Chiari. Então, fazer essa regressão, como diz meu pai, é entender um pouco quem eu sou, quem eu fui ao longo desses 39 anos, segurando esse cérebro maior do que ele cabe nessa calota craniana, porque ele não cabe. E ele se imprensa, ele se aperta, ele se esbarra, ele se acotovela nele mesmo e se machuca, e me machuca. Então, fazer essa regressão durante esse 1 ano, lembrar de tudo que eu fui, de tudo que eu vivi, das vezes que me mandaram deitar para passar dor, tomar um banho para passar dor, tomar um café para passar dor. Era porque não tinha mais o que fazer, porque a dor não passava. Era porque não tinha mais remédio real a não ser um carinho, uma paciência, um afago. Eu muitas vezes pensei que eu era louca. Muitas vezes pensei que eu tava inventando, que eu tava criando coisas, que a dor não era real. Que a tontura era normal.
que o mal-estar era normal, que todo mundo sentia. Meu Deus! Como eu me machuquei. Como eu me auto-machuquei. Como eu me puni. Como eu negligenciei tudo que eu sentia. Como... Não é que eu sou forte, não é isso. Por que eu tenho que aguentar? Porque eu tive que achar que era sempre normal. Por quê? E vamos dizer assim, eu sou profissional da saúde, eu não... Eu sou bem informada. É, eu fui atrás. Quando eu fiz a cirurgia ortognática, quando eu fiz a cirurgia de queixo, era porque eu sentia dores extremas quando eu dava aula. Eu comecei a dar aula com 16 anos. E eu disse pro ortodontista, que era meu primo, quando eu passo a manhã dando aula, eu acabo o dia, às vezes era manhã só. Eu fico com muita dor, minha boca trava, eu não dou conta. E dentro do conhecimento dele, tava ali a disfunção temporomandibular, né? A micrognatia. Quando eu dizia pro meu tio, eu tenho tontura, meu tio fazia exame e ele fazia, não tem nada no seu vestíbulo, não tem nada de origem do otorrino. Quando eu dizia pro psiquiatra, eu puxo meu cabelo, tem que haver alguma explicação de eu puxar esse cabelo. Ele dizia, não tem que ter explicação. Você tem que parar só. A gente tem que lhe dar substâncias para que você pare. E lendo depois, estudando, eu descobri que existem altos índices de automutilação e malformação de Chiari. Automutilação na procura de produzir, de procurar com que o corpo produza substâncias de bem-estar, na busca de que o corpo encontre dor em outro canto, que não aquela inicial. Eu sempre mexia no meu cabelo, isso aqui, e era coisa que dizia, sua avó mexe no cabelo, seu pai mexe no cabelo, você mexe no cabelo. No mesmo lugar que eu sinto dor, no mesmo lugar que eu sinto uma pressão extrema. E quando eu reclamava de pressão extrema, diziam assim, é por conta da sua coluna, é a sua postura que tá errada. Sempre tinha uma explicação que não explicava. Sempre tinha uma justificativa que não justificava. Não passou. Não mudou. Mudou. Melhorou.
mas ainda tá aqui, sabe? Ainda tá presente, ainda tá constante, ainda incomoda, mas tá mais fácil. Quando eu disse no vídeo anterior de que a vida, porque a vida é porque melhora, sim. E uma das coisas que melhoram é a gente poder se entender um pouquinho mais. É a gente poder se conhecer um pouquinho mais. É a gente poder se olhar um pouquinho mais. Ao longo desses 39 anos, eu nunca olhei pra mim como eu tenho olhado nesse último ano. Eu nunca prestei atenção em mim como eu tenho prestado nesse último ano. Eu nunca me respeitei como eu tenho me respeitado nesse último ano. Eu sou uma pessoa dura. Eu sou uma pessoa grosseira. Eu sou uma pessoa mal educada, muitas vezes. Mas eu sou uma pessoa extremamente carinhosa, extremamente amorosa, afetuosa. Eu gosto de demonstrar isso. E nesse último ano, eu tenho aprendido muito que o outro não é como a gente gostaria que ele fosse. O outro é do jeito que ele é, do jeito que a vida o transformou, pelos motivos que nem ele mesmo sabe, e talvez um dia não descubra. Alguns motivos eu descobri. Alguns eu tô trabalhando. Alguns ainda me fazem sofrer, física e emocionalmente. Mas eu queria terminar esse vídeo tão longo quanto o primeiro, não fazendo vocês chorarem, porque eu sei que eu fiz, né? Desculpa. Mas dizendo que tem jeito, gente. É assustadora essa doença. Porque é cérebro, porque é cabeça, porque os riscos estão aí, é porque ela é silenciosa, porque muitos sintomas se confundem com a normalidade. Mas tem jeito. O tratamento é constante. Talvez seja para sempre. Não sei se eu tenho vida longa, mas eu já tive, né? Eu já passei da meia idade. Mas eu tô muito feliz em ter feito a cirurgia. Muito, muito feliz. Muito feliz em saber que tem tratamento, feliz em saber que tem segmento, feliz em saber que as terapias que eu segui desde a cirurgia e que eu continuo fazendo, eu posso continuar fazendo e que me fazem muito melhor.
física e emocionalmente. E dizer para você que foi diagnosticado com malformação de Chiari, para você que fez cirurgia de malformação de Chiari, que é tudo melhor do que a gente pensa. Vai passar, vai passar. Faça os tratamentos, faça as terapias, faça físio, faça fono. Vai passar. Exercício, músculo, mobilidade. Não esqueça disso. Não fique parado. Dói quando a gente mexe, mas mexa, mas mobilize. Não fique parado. Vai passar. Você vai voltar a ter uma vida plena. Como disse meu médico, eu vou tirar uma foto na montanha-russa de novo e mandar para ele. Porque a vida continua melhor do que antes. Boa sorte e depois me conta aí como foi a sua saga. Um beijo. Fique com Deus.